Então, começamos a nossa gravação. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver essa aula gravada. Sejam todos bem-vindos aqui, os presentes. Esse é o meu primeiro encontro com essa turma, né, de pós-graduação. Estou vendo os rostinhos conhecidos aí, o professor Marcelo, a Maria Silva também. Bom, satisfação em vê-los por aqui, né? Muito bom. Pessoal, o primeiro ponto que eu gostaria de ver com vocês é que, normalmente, a aula de vocês está acontecendo segunda e quartas, né, pelo que eu tenho conhecimento. O professor coordenador desse curso, né, o professor Gian, me falou sobre isso, mas eu tenho uma turma acontecendo na quarta-feira. Então, eu queria ver com vocês para essa semana, enquanto a gente faz esse módulo somente, tá? Em vez da gente fazer segunda e quarta, a gente fazer segunda e sexta, tá? Algumas pessoas não podem, às vezes não podem participar aqui da aula ao vivo, mas não haverá prejuízo, porque a aula é sempre gravada, então vocês podem acompanhar depois também, caso não possam estar presentes na sexta-feira. Tudo bem? Será no mesmo horário, na sexta-feira da ida, às 7h30, às 9 e pouquinho, mais ou menos. Tá bom, pessoal? Então, essa semana e semana que vem, excepcionalmente, faremos esse dia alternativo daí, né? Em vez de quarta-feira, faremos na sexta-feira, tá bem? Muito bem, pessoal. Então, vou apresentar aqui o material que eu preparei para vocês. Só um pouquinho, que ele não está aqui em modo de apresentação ainda. Agora sim, deixa eu ver aqui. Sim, será bom. Só um segundinho, gente. Isso. Agora sim vai aparecer para vocês. Então, nossa tela inicial aí. Mas não está aparecendo? Agora vai aparecer. Tá um pouquinho lento ainda para mim. Agora acho que vai aparecer aí para vocês. Isso. Muito bem. Então, nossa tela inicial aí, formação superior sequencial, terapia integral aplicada à dependência química, comportamento e emoções. Eu vou trabalhar com vocês aí nesses próximos encontros, né? Psicopatologia e comorbidades associadas, né? O meu nome é João Nascimento, né? Essa é a nossa aula 1. Muito bem, então um pouquinho aqui sobre a minha pessoa, né? Eu sou psicanalista, sou graduando em psicologia, também sou formado em pedagogia, então sou pedagogo, sou formado em letras também, sou mestre em educação, também sou empreendedor, então tenho alguns outros trabalhos que eu desenvolvo, tá? Mas, de maneira geral, aqui está o importante da minha atuação. Eu venho trabalhando já com a FENATED desde 2023, 2023, né? 2022, por aí, tem acho que um pouquinho mais de 3 anos já, talvez para 4, não tenho certeza. E eu já trabalhei em diversos cursos, gosto muito de trabalhar com a FENATED, eu acho que esse trabalho que a gente desenvolve, trazendo conhecimento, trazendo qualificação, trazendo discussão para esse problema social que é a dependência química, para essa questão social, né, que é a dependência química, eu acho que é
é muito importante, porque a gente vê que a nossa sociedade ela ainda é muito ignorante no que se trata dessas questões sociais. De tantas outras, obviamente, né, muitas questões que precisam ser discutidas, mas dessa em especial, eu acho que ainda há muita ignorância e, felizmente, a gente consegue trazer algum conhecimento, alguma, alguma esperança de melhoria nesse setor também, né? Muito bem, então vamos lá, vamos caminhando, né? Vamos caminhar além da substância, compreendendo a estrutura psíquica do paciente. Então, deixa eu voltar aqui só um pouquinho, gente, só para falar, né? A psicopatologias com morbidades associadas. Nós vamos ao longo dessas 4 aulas entender um pouquinho melhor, aprofundar algumas questões aí de psicopatologia e vamos discutir essas associações, essas pontes, né, esses caminhos que se entrelaçam entre a psicopatologia ou psicopatologias em geral e as comorbidades associadas. Então, vamos buscar essa conexão entre essas duas coisas. Daí surgirão discussões, debates bem interessantes, algumas provocações, é claro, né? É importante que a gente provoque o pensamento, né? Que a gente traga algumas questões que talvez sejam até um pouco desconfortantes, né? Adriana pergunta aqui, ou faz um comentário, deixa eu ver. Professor, por gentileza, depois pode mandar os slides no grupo, gosto de fazer uma... Sem dúvida, Adriana, mando sim, sem problema algum, tá bom? Logo na sequência aqui, eu já mando, tá? E sempre, logo depois da aula, eu procuro já mandar, tá? Se por acaso eu não mandar, fiquem à vontade para me cobrar, tá? Fiquem à vontade, porque às vezes a gente sai e já tem que resolver alguma coisa, e daí, quando vê, já passou, né? Já passou um tempinho aí, e daí entra a mensagem e a gente acaba esquecendo. Muito bem, então vamos lá. Além da substância, compreendendo a estrutura psíquica do paciente. Esse é um assunto que eu gosto muito, gente, um assunto que eu tenho aprofundado cada vez mais, inclusive eu sou professor do curso de psicanálise aqui pela FENATED, e isso é algo que a gente vem discutindo e trabalhando bastante, e a pretensão é que a gente aprofunde cada vez mais, inclusive produzindo material acadêmico, né? Para ir criando cada vez mais ciência em torno desse tema, né? O que a gente percebe é que há um porquê cada vez mais profundo, né? Há uma causa que antecede o que a gente vê como efeito, né? O que a gente vê, geralmente, da dependência química, já é uma consequência de alguma coisa, né? E a gente vai buscando o que seriam as possíveis causas dessas consequências, né? Então, a psicologia e dependência química, um desafio, né, da dualidade, a psicopatologia e a dependência química, né? A gente vai ver esses dois pontos. Então, nesta aula, sairemos da visão simplista de que o paciente é apenas um dependente e vamos explorar porque a mente humana, quando em sofrimento, busca substâncias como tentativa de cura e como isso cria um ciclo vicioso psicopatológico. Claro, que eu coloquei, sair da visão simplista, mas eu entendo que para muitos de vocês, possivelmente todo mundo aqui,
já tenha compreendido, pelo menos em algum grau, que, na verdade, a dependência química, né, o adicto, e ele não é apenas um adicto, né, ele é uma pessoa, uma consciência que, em lidar com os seus dramas, com os seus conflitos, com as suas frustrações, opta, e às vezes até inconsequentemente, né, uma opção inconsequente. E quando eu falo, quando nós falamos, tá, gente, porque na literatura a gente também vai ver isso, né, uma opção inconsequente é, é como aquilo que às vezes não parece ter escolha, né, o parecer não ter escolha, né, por, é, por estar tão envolto dentro do seu próprio drama, daquele conflito, daquela frustração, daquela impotência, né, e, entre aspas, né, a gente pode dizer uma impotência existencial, digamos assim, né, uma crise profunda, acaba optando como saída a substância química, porque ela vai trazer o alívio, ela vai trazer o alento, né, um certo conforto, né? Então, essa, essa visão, que frequentemente é o que a gente vai ver na sociedade em geral, de que o dependente químico é por exemplo, né, é, uma das coisas que a gente ouve, eu digo, não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer, por exemplo, né? Falta de opção, né? E a gente sabe que não se resume a isso. Isso é uma visão simplista do que é a dependência química. A gente sabe que é um problema muito mais profundo em cada ser, uma questão muito mais séria e mais complexa, né? Então é por aí, né? Então por isso que eu coloquei aqui para vocês, busca substâncias como tentativa de cura, né? E, na verdade, essa tentativa de cura é o que vai criar um ciclo vicioso psicopatológico, né? É, né? Muito bem. Vamos lá. Vamos seguindo. Fiquem à vontade para fazer as suas observações, os seus comentários, ok? Eu vou seguindo aqui. A gente pode comentar o final também, né? O final vou abrir para debate também, para a gente discutir um pouquinho, mas fiquem à vontade para fazer intervenções. Tá? Muito bem. O que é comorbidade, né, e esse diagnóstico dual? A coexistência de um transtorno por uso de substância, né, e um ou mais transtornos psiquiátricos no mesmo indivíduo. Né? Então, esse é o diagnóstico dual. É uma coexistência do transtorno por uso de substância e um ou mais transtornos psiquiátricos no mesmo indivíduo. Né? Transtornos psiquiátricos que a gente vai ver são esses transtornos que precisam realmente de uma intervenção medicamentosa, né? Seja ansiedade, seja depressão, seja a questão do TDAH, né? Também, né, o déficit de transtorno déficit de atenção e hiperatividade, né? O cenário real, dados do Kaplan e Kaplan, indicam que cerca de 50% dos indivíduos com transtornos mentais graves apresentarão abuso de substâncias em algum momento, né? 50% dos indivíduos com transtornos mentais graves apresentarão abuso de substâncias em algum momento. A gente está falando, gente, que Kaplan está trazendo aqui,
é que se a gente pegar, por exemplo, de 10 pessoas que sofrem de depressão, que sofrem de ansiedade, que sofrem de, né, de transtornos psiquiátricos, 5 de 10, 5 vão apresentar abuso de substância em algum momento na vida. Em algum momento na vida. E é por isso, gente, que às vezes, vejam só, hoje mais e mais, vocês devem ter visto também, algumas pessoas com 40, 50, 60 anos de idade, alguns que se autodiagnosticaram, e claro que isso daí também levanta questionamento, no mínimo, né? No mínimo levanta questionamento, mas o fato é que muitas pessoas hoje, com mais informação, com mais acesso à informação, às vezes se autodiagnosticam, né? Se autodiagnosticam, isso, e chegam à conclusão que, poxa, eu tinha ansiedade, eu tinha depressão, etc. e tal, e determinada substância química acabou sendo esse, essa rota de fuga para eu lidar melhor com essa situação. Então, veja, é muito, muito comum a gente encontrar pessoas nessas situações, tá? Muito, muito comum mesmo. Então, esse cenário real, ele é realmente uma tradução, né, do que a gente vê aí no nosso dia a dia, quando a gente lida com clínicas, projetos, né, com comunidades terapêuticas, que tem como objetivo lidar com a adicção, né? Uma provocação, a comorbidade não é a exceção. Na clínica de autossuporte, ela é a regra. E essa provocação, gente, é para levantar o questionamento, né, sobre, observando os meus acolhidos, observando os clientes, os pacientes, né, as pessoas que estão sendo atendidas ali, na comunidade terapêutica, na clínica, no projeto, né, no CAS, enfim, né, onde eu estiver atuando, né, inclusive na, na conversa fraterna que pode ocorrer em determinada instituição religiosa também, né, vale observar que a comorbidade, ela será uma regra, né? Será uma regra. Então, a maior parte das pessoas com as quais a gente vem a ter contato, a gente vai perceber que, puxa, há uma comorbidade, há um transtorno que precisava ser olhado, tratado, cuidado com a devida atenção. E, infelizmente, muitas vezes, infelizmente, ao que tudo indica, a maior parte das vezes, isso ainda não é gerenciado da melhor maneira, né? Isso não é cuidado da melhor maneira, né? E a gente sofre com as consequências dessa falta de atenção, né? É muito complicado, né? Muito complicado isso daí. Mas estamos trabalhando para nos melhorar, né? Estamos trabalhando, estamos no processo, né? Longo processo, estamos na jornada, né? Vamos lá, vamos caminhando. A hipótese da automedicação, né? O paciente não escolhe a droga ao acaso, ele busca o efeito farmacológico que alivia seu sintoma psicopatológico primário. Então, alguns exemplos clássicos. O ansioso, o fóbico social, ele busca o álcool. Por quê? Porque o álcool é um desinibidor, ele é um ansiolítico, né? O depressivo, o apático, busca a cocaína. Por quê? Porque é um estimulante, é um euforizante. O esquizofrênico,
busca tabaco ou cannabis por conta de uma modulação sensorial, uma redução de efeitos colaterais neurolépticos, né? Então, a gente vai entender que, aí tem mais um, né, um insight, né? A droga é uma tentativa desastrosa, né, uma tentativa ruim de adaptação biológica, né? Então, vejam, aqui a gente começa a ver alguns exemplos de como a dependência química, o uso de substância, ela surge como uma tentativa, como uma busca de automedicação, de alívio dos sintomas. Tá? Esse caso do ansioso, do fóbico social, né? Isso é uma das coisas mais presentes na sociedade. Algumas pessoas conseguem declarar isso abertamente, sem pudor algum, sem problema algum, tá? Como a coisa mais natural do mundo, tá? Eu lembro, só para citar um exemplo para vocês, um exemplo pessoal, né, nesse caso, eu lembro ali logo os 19, 20 anos, né, aquele negócio da gente querer se enturmar e tal, né, querer ser bem visto pelos amigos, né, ou pertencer a uma tribo, né, se sentir pertencente, né. Então eu saía com a rapaziada, tal, saía com um grupo de amigos, mas nunca gostava muito de dançar, né? Eu era um pouco do fóbico social, né? E o álcool me ajudava nisso. O álcool me ajudava nessa questão de desinibidor. E isso, gente, veja só, estou falando do meu caso, no caso pessoal, mas é algo que até hoje a gente vai ver pessoas que vão declarar exatamente a mesma coisa, né? É muito difícil pensar, para algumas pessoas, né? Como para mim era também aos meus 20 anos, 19, 20 anos também era. Muito difícil. Eu me ver em um ambiente social sem estar alcoolizado. Eu precisava dessa automedicação, né? Então, da mesma forma, né, que o depressivo, o apático, ele também vai buscar, vai encontrar na cocaína um estimulante, um boost de energia. Então, por isso que a gente vai colocar dessa forma. E vejam só, gente, como isso já tem o poder de mudar a nossa visão sobre o adicto, né? Agora a gente não está olhando para o adicto como uma pessoa que, entre aspas, né, não tinha o que fazer. Não, a gente está vendo uma pessoa que passava por um conflito, passava por um drama, que passava por uma questão que a incomodava, né? Uma questão de desconforto, e para lidar com essa questão, precisava usar um intermediário da automedicação, né? Para conseguir chegar nesse ponto dentro de uma que a gente vai dizer como uma curva de normalidade, né? Dentro da curva normal, né? O padrão, né, da sociedade, né? O padrão daquele grupo ao qual eu gostaria de pertencer, né? E o esquizofrênico, o tabaco, a cannabis também. A cannabis, isso da modulação sensorial, gente, percebe-se em muitas pessoas essa busca por um estado alterado. Todos geram um estado alterado de consciência, tá? Mas eu vou usar aqui o estado alterado de consciência, principalmente com a questão em relação à cannabis, porque há um
há um estado de consciência gerado pela cannabis que é muito interessante e o qual as pessoas relatam muito, que em certo grau, muito parecido com as demais substâncias, mas é como se fosse uma realidade alternativa. E nessa realidade alternativa, eu consigo lidar melhor com o mundo, tá? Mas essa analogia, né, essa definição que eu estou dando para vocês, isso, na verdade, poderia se aplicar a qualquer substância, tá? Todas as substâncias, elas terão esse poder de criar não somente a realidade alternativa, mas possivelmente, principalmente, o eu alternativo, né? Que é aquela ideia da criação de um personagem, e esse personagem, ele lida melhor com o mundo, né? Então, eu mesmo não consigo lidar com o mundo da forma como ele é, mas daí eu vou me travestir, né, de uma outra coisa, eu vou me mascarar de uma outra coisa, vou me transformar em uma outra coisa, para conseguir lidar melhor com esse mundo que, de uma forma ou de outra, causa uma pressão sobre a minha existência, né, ou sobre a minha manifestação como um todo, né? Tudo certo, gente? Até aí? Estão me acompanhando? Está fazendo sentido? Está fazendo sentido isso? Né? Muito bem, a Adriana deu um ok ali. Muito bem. Então, vamos lá, gente. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Tá? Marcelo também deu um ok. Maravilha. Vamos lá. Semiologia, o olhar de Dangalahrondo, né? O exame do estado mental para diagnosticar comorbidades. Precisamos dominar a observação das funções psíquicas, tá? Então, a gente precisa fazer um exame do estado mental. A gente precisa observar, levantar hipóteses sobre quais podem ser essas comorbidades que afligem essa pessoa, tá? E observando, identificando, percebendo essas comorbidades, a gente vai conseguir lidar melhor com isso. Agora, a gente consegue identificar observando as funções psíquicas, tá? Vou dar um exemplo disso, gente. As funções psíquicas, por exemplo, se fala muito hoje de inteligência emocional, né? Se fala muito hoje de inteligência emocional. A inteligência emocional, ela é, em simples palavras, como que a gente lida com, como que a gente gerencia as próprias emoções, né? Então, por exemplo, se eu estou indo para o ponto de ônibus para pegar minha condução, pegar meu ônibus. Estou chegando no ponto de ônibus, o ônibus saiu, né? Perdi a condução. Como é que eu lido com essa emoção? Eu me jogo no chão, eu choro, eu começo a gritar, né? Ou eu vou rir histericamente, né? E esbravejar ironias e sarcasmos, né? Então, vejam só, como que eu lido com essas emoções, né? Isso, aqui, ó, isso revela como é que eu estou lidando com as minhas funções psíquicas, tá? Isso revela, tá? Então, a gente vai observar no comportamento das pessoas como que elas estão lidando com essas funções psíquicas, né? Principalmente nesse campo das emoções, né? Uma das coisas que a gente vê bastante, principalmente em comunidade terapêutica, é como
boa parte dos acolhidos tem uma dificuldade grande com os combinados da comunidade, né, da clínica terapêutica. Quais combinados? Por exemplo, horário do almoço, horário da janta. São coisas, não precisam ser coisas muito grandes, né? Não, são coisas simples. E daí a gente vai perceber que como que a pessoa lida com aquilo dali. E daí, opa, peraí, já tem aqui uma questão interessante. Se a pessoa, em um minuto, está esbravejando comigo, porque, porque eu falei que, puxa, o almoço é 11h30, né? E agora são 10h30, então eu não posso servir o almoço 10h30, porque ele só vai ficar pronto 11h30. E daí a pessoa está esbravejando comigo. Mas daqui a pouco, um minuto depois, já está em outro pico, né? Já saiu do esbravejar e está em outro pico, rindo histericamente com um colega, né? Com um colega acolhido também. Então eu percebo que essas funções psíquicas, elas realmente estão muito alteradas, né? Elas estão saindo de um extremo e indo a outro extremo. Isso acende uma luz, isso acende um alerta. Fala, poxa, tem coisa aqui que é interessante de observar. Então, é nesse sentido que a gente vai ver que observar as funções psíquicas vão nos ajudar a levantar hipóteses sobre comorbidades, tá? E por que levantar hipóteses, gente? Porque a gente não pode diagnosticar. A gente pode levantar suspeitas sobre, tá? Isso a gente pode fazer, tá? O diagnóstico mesmo, ele vai ser dado através de avaliações, né? De avaliações daí. Então, eu não posso, de maneira superficial, dar uma resposta a um problema, né? Preciso investigar com bastante cuidado, tá? Principais funções afetadas: consciência, alterada pela intoxicação ou pela abstinência, então algo que a gente vê muito, né? Consciência alterada, né? Alterada pela intoxicação, quer dizer, o uso demasiado, principalmente ali nos primeiros dias, até as primeiras semanas, a gente vê essa questão, né, da alteração pela intoxicação. A pessoa ainda está num estado onde ela ainda precisa desintoxicar, né, ainda precisa se livrar, porque ela precisa sair do sistema, ou pela abstinência. E a abstinência, a gente sabe daí, né, não é novidade, mas é bom a gente citar. A abstinência, ela pode gerar os surtos também, né? As crises, tá? E inclusive, algumas crises vão ser geradas pelas dores físicas que surgem em consequência da abstinência, né? Por exemplo, na verdade, qualquer um de nós, tá, gente? Qualquer um de nós. Qualquer pessoa que teve a experiência de uma dor de dente intensa, sabe o que é um estado alterado de consciência. Não precisava nem estar em abstinência, né? Pensa uma dor intensa, né? É isso. E é por isso, por exemplo, a dor do parto, né? Para as mulheres, assim, né? A dor do parto também é uma dor que altera a consciência, né? Algumas, né? Algumas mulheres querem, né, espancar qualquer um que apareça à frente. E porque a dor é intensa. Então, essas crises da dor física, elas também geram esse estado alterado de consciência, né?
Isso também tem que ser levado em conta, tá, gente? Afetividade, onde moram a depressão e a mania, né? A depressão e a mania. Então, a depressão, aquela tristeza, aquele vazio, aquela falta de sentido, e a mania, a, a, aquela questão do obcecado, né, da obsessão, né, por alguma coisa. Essa é a mania, né? Então, a gente vai ver esse tipo de comportamento também com os nossos acolhidos, né? A mania pode se, pode se revelar através desse, entre aspas, assim, né, desse grude, né, por alguma coisa, né, dessa obsessão por alguma coisa, e a depressão, aquela depressão profunda que a pessoa realmente, toda a existência dela parece ter perdido sentido, né? Vontade, né, coração, onde reside o fissura, o craving, né, e a perda de autonomia, né? A gente fala o craving como masculino normalmente, e fissura, eu acabei trocando ali, né, onde reside a fissura e a perda total, né, ou a perda de autonomia em algum grau, né? E essa fissura é realmente aquela cegueira, né, por aquela coisa que quer muito, né, que é realmente né, uma sede gigantesca de fazer aquilo dali e tal, e a pessoa perde completamente o rumo das coisas, porque só consegue ver essa sua vontade sendo realizada, né, ou pelo desejo de ter determinada vontade sendo realizada. Não se diagnostica comorbidade sem um exame mental rigoroso e repetido no tempo. Então, isso que eu estava falando antes, né, anteriormente, sobre a questão de levantar hipóteses, porque a gente não pode diagnosticar alguma coisa de maneira superficial. Tá? Isso é muito grave, isso é muito sério, a gente deve tomar muito, muito cuidado, tá, gente? Inclusive, é algo que a gente vê bastante acontecendo na sociedade hoje, com diversos campos, na verdade, né? Mencionei agora há pouco essa questão do TDAH, né? Mas em diversas áreas a gente vê essa questão, né? Um que eu acho interessante também, gente, que já tem sido mais disseminada essa ideia, né? É a questão do autismo, por exemplo, né? As pessoas hoje, eu tenho ouvido bastante essa questão das pessoas se autodiagnosticarem como autistas, né? E a gente olha e fala, poxa, pessoa, né? Então, é algo que a gente deve tomar cuidado, tá? TDAH também é muito comum, né? As pessoas se autodiagnosticando e tal. E às vezes é até em tom de brincadeira, né, gente? Às vezes até em tom de brincadeira. E em tom de brincadeira, claro, a gente está ali brincando e tal, né? Mais ou menos como a gente, na educação, a gente usa o termo especial para alunos de baixo rendimento, né? O baixo rendimento é a pessoa que tem uma dificuldade maior de reter a informação, né? Então, frequentemente, entre professores, principalmente professores da educação especial, existe essa brincadeira interna, né? De falar meio assim, não, é que você é um aluno especial, né? E daí?
há esse tom de ironia, porque está falando, você, na verdade, tem aí um retardo mental, né? Então, vejam só, em tom de brincadeira, dentro de certos círculos, né? Isso é normal, é aceitável, né? Mas quando sai assim para o senso comum, como tem acontecido muito com a questão do TDAH, do autismo, né, de ansiedade, depressão, eu vi um outro dia também que eu fiquei pensando assim, como é que a pessoa chegou a essa conclusão, né? Sem ter feito avaliação alguma, não lembro agora qual que era, mas era uma comorbidade também, tá? Era uma comorbidade também. Algo até que meio sério, tipo uma esquizofrenia, alguma coisa nesse sentido. Então, nós, como profissionais, estudando saúde mental, não podemos nos dar a esse descuido, tá? De diagnosticar de maneira superficial, né? Pois não, Adriana, fica à vontade, por favor. Professor, é só um comentário, eu fiz até, inclusive, esse comentário na aula passada. Porque eu vivenciei essa questão do autismo, né? Hoje as escolas, na verdade, eu acho que muitos de nós têm TDAH, tem borderline, tem autismo, tem mil e uma coisas, mas hoje as escolas, elas estão levando muito isso ao pé da letra. Eu vou falar uma situação que aconteceu comigo. Eu tenho um neto de 3 anos, nós fomos chamados tanto pela parte coordenadora como professores que ele tinha o autismo. Passei por muita dificuldade, contratei profissionais, fui em vários médicos e no final fui detectada apenas com menina antissocial como a mãe. Não tem nenhum traço de autismo. Então, assim, eu acho que é uma situação que está sendo muito focada, e hoje, se o aluno é diferente, se a pessoa é diferente, ele tem alguma doença, e não é bem assim, igual a minha nora, ela é totalmente antissocial, ela não gosta de abraço, ela não olha nos olhos, o filho dela é ela escrito. Então, quando foi detectado, eu conversei com a professora dele e falei, olha, será que isso não pode ser da mãe? Olha, mãe, olha, vó, eu acho que não. Ele tem todos os traços de autismo. Por quê? Porque ele não gosta de abraçar, porque ele não gosta de ficar em turma. E aí eu tive que realmente procurar outros profissionais para me ter certeza. Então é bem complicado você dar um diagnóstico sem ter uma certeza. Só isso mesmo. Exatamente. E que bom que você foi buscar, Adriana, porque algumas pessoas vão direto para a Ritalina. Não dá nem chance. Esses acalma-leão, né? Então, acalma-leão, eles são muito prejudiciais quando desnecessários. Claro que cada medicação tem a sua função, cada remédio, né, tem a sua função, né? Isso é indiscutível. Agora, a gente tem que entender exatamente quando precisa ser usado, né? Então, é complicado, é bastante complicado, principalmente porque a gente vive dentro de um mundo aí que procura soluções fáceis, né? Procura soluções fáceis e acaba dando medicação, quando na verdade era melhor, sei lá, ir fazer um futsal, fazer uma aula de natação, né? Põe numa pista de atletismo para correr, para queimar essa energia, né? E não drogar a criança, né? Entorpecer a criança. Isso é extremamente complicado. Mas, como eu disse, nós vivemos hoje um mundo que quer soluções para ontem, né? E essas soluções orgânicas, digamos assim, elas precisam de um pouco mais de tempo, né? Então, que bom, Adriana, ficou feliz de saber que você estava atenta para isso daí, porque é realmente muito, muito importante e muito bom ouvir isso, sabe? Infelizmente, alguns pais acabam não conseguindo buscar segundas opiniões e tal, e olha, gente, vejam só, né? Eu estava falando já no início da aula. Essa comorbidade, veja só, a cada 2,
um vai buscar a solução em substância química. Então, as chances de uma criança que hoje está tomando uma Ritalina, daqui 10 anos, daqui 15 anos, se tornar um dependente químico, é muito grande. É muito grande. Né? E é com esse mundo que a gente está lidando. Né? Um mundo onde, às vezes, inclusive dentro de escolas, há essa necessidade de soluções rápidas, né? É muito triste, muito complicado isso daí. Né? E a gente sabe onde isso vai dar. Não é achismo, é ciência mesmo, né? A gente vê onde isso vai dar. Né? Vamos lá. Oi, Maria Silva, pode falar, por favor, fica à vontade. Mas, professor, a psiquiatria também, ela é precipitada nessa coisa de diagnóstico. Eu fico Sim. espantada lá na comunidade terapêutica. A paciente, às vezes, faz uma consulta online com o psiquiatra e ele já diz o que é que a menina tem e que remédio a menina vai tomar. Entendeu? Uhum. Então, eu não sei dizer se é negligência, se é ambição, se é egoísmo, eu não sei qual é a palavra, mas existe assim, as pessoas acham que existe, é como se houvesse um catálogo. Na verdade, existe o catálogo, né? Existe o DSM-5, mas Assim, oi, cortou tua voz, Maria Silva. você não vai chegar ali só nos itens. Tá me ouvindo? Agora sim, cortou um pouquinho, Você mas não agora vai voltou. chegar nos itens que diz o que é aquela doença e a partir só daquilo que está ali elencado, é isso aí que é. Então, essa pessoa tem essa doença porque tem esses itens aqui. Porque o diagnóstico ele envolve todo um processo, todo o contexto da vida do indivíduo. É preciso ter muito cuidado com o diagnóstico. O diagnóstico é uma coisa muito séria e parece que não está sendo tão levado a sério assim, né? Em várias instâncias da saúde mental. É isso. Uhum. É verdade, essa é uma triste realidade, Maria Silva. E veja só, mas acho que 1 ou 2 semanas atrás, talvez tenha até um pouquinho mais aí, talvez já tenha umas 3 semanas, houve aí um diagnóstico do estado dos profissionais formados em medicina, né? E algumas, acho que muitas faculdades não conseguiram a aprovação para continuar ministrando medicina. Isso mostra para a gente... Principalmente as particulares, e foram 13 mil reprovados. Exatamente. Isso mostra para a gente mesmo isso daí. Coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Né? Você estava buscando uma palavra, Maria Silva. Já passo a palavra para você, Adriano. Você falou negligência e tal. Eu acho que, no mínimo, inconsequência. No mínimo, inconsequência. Por que eu falo de inconsequência? Um profissional que toma uma decisão sem medir no que aquilo vai dar, ele é, no mínimo, inconsequente. No mínimo, inconsequente. Né? Na melhor das hipóteses, né? Então, é bem triste mesmo essa realidade, né? E é bem isso que a Maria Silva falou, gente. Os 5 minutos de conversa, 10 minutos de conversa, tá aqui, toma isso, toma isso, toma isso. Dali 1 semana, a pessoa já se tornou dependente daquilo dali, vai precisar de 3, 6 meses, às vezes, para desmamar
aquilo dali, né, para entrar no desmame daquilo dali, porque não dá para parar repetidamente em muitos casos. Quer dizer, é totalmente inconsequente, totalmente inconsequente. Muito grave mesmo essa situação, né? Tudo bem, Maria Silvia? Você ficou com a mão levantada? Tinha mais uma observação? Não, não, não. Vou abaixar a mão aqui. Certo. Então tá bom. Deixa eu passar a palavra. A Adriana estava com a mão levantada. Quer Professor, você comentar aí? realmente tirou as palavras da minha boca. Inconsequência. Falando de mim também, o que acontece? Quando eu saí de uma clínica de recuperação há 2 anos e poucos atrás, eu continuei com a psiquiatra da clínica, aqui fora, fazendo consulta online. E sempre me passando a mesma medicação, bupropiona e quetiapina. E eu questionando, olha, eu estou dormindo bem, eu não tenho nervosismo, eu preciso desmamar. Não, não, você tem que manter. Há 1 ano atrás, eu fui em outro psiquiatra e desmamei completamente, só que demorou 1 ano para me livrar de toda a medicação. Eu sou uma pessoa que dá 21 horas eu estou apagada. Das 6 horas da manhã eu estou de pé. Realmente minha vida é acelerada. Mas é a vida de todo ser humano que trabalha e que tem uma vida normal. Hoje, se no máximo um maracujina, quando passa muito estresse, eu tomo, é o máximo. Então, assim, eu acho que a palavra que você usou é mais do que correta. Inconsequência. Porque o próprio psiquiatra, segundo esse outro psiquiatra que me consultou, falou: menina, você não tem necessidade disso, por tudo que você está me passando, mas eu não posso tirar a sua medicação de repente. Vai ter que ir diminuindo. De 100 miligramas de quetiapina, ele passou para 50, depois foi diminuindo para 25, o bupo eu tomava 300, ele foi passando para 100. Então, assim, foi uma coisa que realmente aconteceu comigo e que eu vi que foi. E era uma consulta, como você falou, de 5 minutos. Toma sua receita, você tá bem, tá legal? O que você passou essa semana? Toma sua receita e pronto, acabou. Então, a palavra que você usou, foi muito feliz nas palavras. Zé, Adriana, que bom que você encontrou um profissional aí que conseguiu ter um olhar mais humano, né, para você, né? E não uma pessoa que simplesmente consome, né? Consome medicação, porque é complicadíssima essa situação que a gente vive, gente. Complicadíssimo. Mas, claro, a gente sabe também que não é algo que fica aí restrito à medicina. Infelizmente, a gente tem pessoas formadas em todas as áreas que têm uma atitude inconsequente, né? Só uma observação em relação a isso, gente. Acho que quem me conhece aqui talvez já tenha ouvido eu falar isso. Na época de Aristóteles, né, e Platão também, e o outro grego também, Pitágoras também, né? Pitágoras também falava isso. Ele falava que na escola, vejam só, entravam na escola, na faculdade, para o desenvolvimento das 7 artes, né? Pessoas com uma idade mais avançada, não entravam de criança, né? A formação civil, a formação humana, ela acontecia num tempo diferente do que acontece hoje. E uma das coisas que eles falavam é que não, não se pode ensinar uma arte ou uma ciência a uma pessoa se a formação do caráter dela não estiver correta. Olha que coisa interessante, gente. E hoje, independente da formação de caráter, qualquer um aprende qualquer ciência. Independente da Não, formação de caráter. a gente viveu uma época no Brasil em que o que poderia ajudar a formar o caráter dos jovens foi tirado do currículo, como as disciplinas de filosofia, de sociologia, de psicologia, foram tiradas do currículo. E agora, recentemente, no governo anterior ao de Lula, o governo definiu, inclusive, que queria tirar até a história. Que teve o presidente da República disse assim: esses livros têm muita palavra, tem muita coisa escrita nesses livros. Quer dizer,
Imagine como é que você forma jovens que já têm todos os problemas sociais que o jovem brasileiro tem, principalmente os jovens pertencentes às comunidades, né? E aí ele vai aprender, aí vai chegar no curso de medicina, vai chegar no curso de engenharia, os que chegam, vai chegar sem nenhum caráter, sem nenhuma noção de humanidade. Eles vão matar a gente, professor. Eu não contei o caso. O meu caso foi o quê? Por que eu fiquei doente? Eu fiquei doente porque eu senti mal. Aqui na cidade que eu moro, é uma cidade pequena, tem um hospitalzinho pequenininho. E lá perto de Ilhéus, na estrada de Ilhéus, que já é maior, tem um hospital gigantesco, construído pelo Estado, com uma tecnologia de ponta. Eu falei, eu vou para lá. Eu estou sentindo que eu vou infartar, eu vou ter um problema sério. Cheguei lá, o médico mediu minha pressão arterial, disse que eu estava com minhas funções vitais normais, me botou para dormir sentada numa cadeira, me mandou para casa, hospital público do Estado, me mandou para casa às 5 horas da manhã, e 2 dias depois eu tinha tido um AVC no olho esquerdo e perdi a visão. Estou sem enxergar do meu olho esquerdo. Ele me mandou para casa dizendo que eu não tinha nada. E a minha paciente, minha cliente da comunidade terapêutica, chegou lá com uma secreção, chegou fedendo, chegou mal. Ele disse, a senhora tem que fazer, vai fazer a cirurgia. Na hora de fazer a cirurgia, eles disseram, não, vai fazer uma ressonância, mas a ressonância vai marcar para março. Aí marcou para 18 de março a ressonância. Pegou a mulher e mandou embora. A mulher, a senhora vai, espera, porque não tinha quem ficasse com ela. A família tinha desistido dela. Quando ela chegou, teve que voltar para a clínica, para ficar na clínica até o dia da ressonância. Ela chegou 10 horas na clínica, 11 horas ela morreu. O médico tinha mandado ela para casa. Quem formou esse médico? Que tipo de universidade formou esse médico? O que é que ensina nessa universidade? Então, passa por tudo isso que a gente está falando aqui, né? Eu acho que esse assunto atravessa esse assunto que a gente está falando aqui, né? Eu penso assim. Certeza, com certeza, com certeza. E veja só, desde a década de... meados da década de 90, nós estamos em 2026, né? Desde meados da década de 90, a qualidade, o resultado, né, dos testes de educação no Brasil, ele só vem caindo, né? O Brasil já chegou a perder para a Etiópia, se eu não me engano, em 2015, 2016, o Brasil, o resultado da educação no Brasil, ele era pior do que a qualidade da educação na Etiópia. Tá? Num ranking lá de 80 países, o Brasil só não perdia, tinha um país só que ele não perdia, ele estava em 79º, eu não lembro qual país que ele não perdia, tá? Mas ele estava em penúltimo lugar. E de lá para cá, já se passaram mais 10 anos, né? O Brasil realmente tem esse problema. Deixa eu só fazer o comentário aqui do Maércio, aqui no chat, né, ele coloca, professor, boa noite, já tive AVC, 2 infartos, hipertensão controlada, adicção e agora cirrose hepática. Há comorbidade por aí? A comorbidade, Maércio, é realmente situações de saúde que precisam de cuidado constante. Tá? Então, quando você coloca ali, por exemplo, a questão do AVC, dos 2 infartos, da hipertensão, você precisa estar acompanhando essas situações, né? Tanto na questão da alimentação, a questão dos exercícios físicos, né? Tudo isso. Então sim, né?
Então, sim, tem comorbidade por aí. Agora, eu não sei, Maércio, também, se você quiser aprofundar um pouquinho mais, tá? Se, por acaso, você está perguntando se havia uma comorbidade anterior a tudo isso, tá? Que pode ter desencadeado todas essas questões, tá? Não precisa abrir para a gente, tá, Maércio? Mas só para você ponderar essas informações, né? A idade, né? Você falou de adicção, então em que momento você teve o primeiro contato e foi passando do uso, né? E às vezes o uso recreativo para o abuso e daí para a dependência, né? Então entender esse caminho é importante, né? Em determinado momento era apenas um uso, possivelmente criativo, depois se tornou um abuso, porque daí eu comecei a abusar realmente, e depois se tornou uma dependência. Então, dentro da tua linha cronológica, né, da tua linha do tempo, é interessante que você tenha isso na tua autopesquisa para perceber se anterior a isso havia alguma questão ali. Isso vai ser muito importante para você entender, e daí talvez essa tua última parte ali da pergunta, né, a comorbidade por aí, talvez você consiga identificar alguma coisa com um pouquinho mais de clareza, mas isso é algo que precisa ser visto com bastante cuidado, tá? Espero ter ajudado aí, qualquer coisa você escreve mais aí ou fica à vontade para conversar com a gente. Pessoal, vou andar um pouco mais com os slides aqui. A relação de causalidade, as 4 vias. Como a doença mental e a droga se cruzam, então, transtorno mental primário, a doença mental leva ao uso, exemplo, transtorno bipolar, né, acho que a Adriana tinha mencionado, né, de casos, né, de pessoas que falam de transtorno bipolar. 2, transtorno induzido, é o uso crônico que gera sintomas psiquiátricos, por exemplo, a psicose por anfetamina, né? 3, fatores de riscos comuns, genética e ambiente favorecem ambos, né? Há uma vulnerabilidade, né? Então, esses são fatores muito presentes, né, na sociedade, no mundo de hoje. Interação bidirecional. Um agrava o outro em um efeito cascata, né? Então, essa é a relação causalidade, 4 vias, tá? Mental primário, transtorno induzido, fatores de risco comuns e interação bidirecional, ok? O impacto no prognóstico. Por que é mais difícil tratar? Há uma menor adesão à medicação, maior taxa de hospitalizações e tentativas de suicídio, crises de abstinência mais severas, recaídas frequentes, né, a porta giratória do sistema de saúde, e a conclusão, tratar apenas a droga ignorando a psicopatologia é garantia de fracasso terapêutico, e infelizmente, isso é o que a gente vê com bastante frequência, tá, gente? A gente ainda vê isso com bastante frequência. E muitas vezes, dentro de uma comunidade terapêutica, às vezes não há tempo, não há estrutura para ir além, né? Para ir além. Então, consegue, às vezes, muitas vezes, tratar apenas a droga, tratar apenas a questão da substância química, e não consegue ir mais profundo, ou por questão de tempo, ou por questão de estrutura, né? Enfim, há vários, a gente pode até cogitar aí outras possibilidades. O fato é que não consegue, né? E daí entra na porta giratória das CTs, né? Entra na porta giratória das comunidades terapêuticas, né? Entra em uma, sai, entra de novo, sai, entra de novo e sai, por isso porta giratória, né? Não consegue achar solução e fica frequentemente no entra e sai, né? Muito bem, vamos caminhando um pouco mais aqui. Sobre esses slides aqui, gente, fiquem à vontade aí para fazer observações também, levantar a mão, tá? Fiquem à vontade.
Desafios do diagnóstico diferencial, né, uma primeira etapa. Então, a névoa da substância, como saber se a apatia é uma depressão grave ou apenas o efeito residual do uso crônico de maconha, né, uma síndrome amotivacional. O tempo de observação. Kaplan e Sadock sugerem que muitos sintomas psiquiátricos, desaparecem após de 2 a 4 semanas de abstinência. O diagnóstico precoce pode ser um erro falso positivo, né? Falso positivo, né? Então, isso é muito importante, né? Nesse período de desintoxicação, às vezes as pessoas alguns profissionais, às vezes já vão dar um diagnóstico, mas há ali um efeito residual daquela substância, né? Então, por isso que a gente diz, gente, frequentemente, vocês já devem ter ouvido falar nisso também, né? Dessas primeiras semanas dentro da comunidade terapêutica que a gente precisa ter uma calma, digamos assim, né? Uma calma no sentido de ter uma postura acolhedora, né? Ter uma postura de calmia, para entender que, opa, peraí, ainda essa pessoa que se apresenta na minha frente, na verdade, ela ainda é uma máscara, ela ainda é né, na psicanálise a gente fala do falso self, né? É um ser falso, ele é fake, ele é inventado, ele é uma invenção, né, dessa combinação substância e essa consciência, né? Então, não é autêntico, né, digamos assim, né? Ele não é verdadeiro, né? Desafios do diagnóstico, né? A segunda parte, né? A hierarquia diagnóstica. Então, nós precisamos descartar as causas orgânicas, tumor, o hipotireoidismo, identificar efeitos diretos da substância, intoxicação, abstinência, confirmar o transtorno mental independente se os sintomas persistirem sem a droga, né? E atenção, o histórico familiar é o seu melhor amigo aqui. Genética para a esquizofrenia aponta para transtorno primário, tá? Transtorno primário. Então, é muito importante, sim, a gente ter esse mapa, né, do diagnóstico, né? Descartar causas orgânicas, identificar efeitos diretos da substância, né, intoxicação, desintoxicação, abstinência, confirmar transtorno mental independente, né? Independente da substância, né? Então, né, se o transtorno perdurar, né, após 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí realmente, né, é legal, é importante, né, encaminhar, buscar o diagnóstico, buscar um laudo de profissionais sérios, né? Lá, alterações neurobiológicas comuns, o sistema de recompensa mesolímbico, onde a dopamina reina, né? A neuroadaptação, o cérebro do dependente como comorbidade tem defeitos em 2 lugares, no controle de impulsos, o córtex pré-frontal, e na regulação do prazer, né? O núcleo accumbens, né? Consequência, a incapacidade de sentir prazer com coisas normais, anedônia, empurra o paciente de volta para a droga, né? Isso daqui é algo que a gente fala bastante, principalmente ali na nossa formação, né, de conselheiro, de terapeuta, nas aulas de psicanálise também, frequentemente a gente fala, né, essa incapacidade de sentir prazer com coisas, né? Isso é uma das consequências que a gente percebe, possivelmente
as mais graves, né, das consequências mais graves que levam a pessoa à recaída, né? Porque nada que o mundo oferece, ou que as interações com o mundo oferecem, conseguem se equiparar ao prazer, ao êxtase trazido pela substância química, né? Então, isso é realmente uma consequência muito séria, né? Muito séria. Então, vamos lá, vamos caminhando, né? Isso tudo que bagunça, aí, vejam só, a questão aí, gente, é das glândulas, né? Da neuroação, né? Da tolerância, né? Substâncias químicas, né? Tudo isso vai realmente bagunçar o nosso sistema, né? Até um ponto em que fica mais e mais difícil de retornar, né? O conceito de vulnerabilidade e estresse, um modelo de Ates e estresse, carga genética, o que você trouxe de fábrica, né? O que você trouxe de fábrica e da família. Estresse, o uso da droga, o gatilho. A droga pode genes de transtornos mentais que talvez nunca se manifestassem sozinhos, né? Então, essa é uma das coisas que acontece quando a gente tem esse, esse combinado, digamos assim, né, da genética com outras questões, né? Então, é como se houvesse aí uma combinação, né? Existe a expressão tempestade perfeita. A tempestade perfeita é a combinação de fatores que maximizam o efeito de alguma coisa, né? Essa expressão veio lá de um caso lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, de combinação de fatores que juntou a tempestade perfeita. Que até virou um filme depois, né? Então é isso, né? Então a droga pode ligar genes de transtornos mentais que talvez nunca se manifestassem sozinhos. E esse é o risco, tá, gente? Quando a gente vai dar palestra de prevenção a drogas e tudo, né? As substâncias químicas, a dependência e tal, desses casos que a gente conhece, que fumou maconha uma vez e passou para o lado de lá do espelho, né? Furou o espelho, né? Foi lá num ritual de ayahuasca, por exemplo, e pronto, se perdeu completamente, né? Nunca mais voltou, né? São esses casos, né? Onde é uma combinação de fatores. O modelo de tratamento integrado, a quebra de paradigma. Antigamente dizia-se, pare de usar drogas e depois tratamos sua depressão, né? A visão moderna. O tratamento deve ser concomitante. Se não tratarmos a ansiedade, ele usará a droga para se acalmar. Se não tratarmos a droga, o remédio da ansiedade não fará efeito, né? Equipe multidisciplinar, o papel essencial do psicólogo, médico e assistente social. Isso no mundo perfeito, né, gente? No mundo perfeito, a gente tem essa equipe trabalhando junto, braço, né, ombro a ombro, para conseguir chegar nisso. E essa visão aqui, essa visão moderna, gente, é algo que tenha sido aplicado. A gente sabe que sempre existem casos que não dão tão certo, tá? Mas ela é colocada aí, em vários casos, como uma abordagem bem-sucedida, tá? Ela é conhecida por alguns aí como redução de danos também, tá? Essa técnica da redução de danos, ela é muito interessante porque ela acompanha essa visão moderna,
tá? Onde você vai reduzindo o dano de um lado e fazendo acompanhamento paralelo do outro, e você consegue chegar, mais longe, digamos assim. Tá? Então, realmente tem dado resultados muito interessantes, ok? Nem tudo são flores, mas tem dado resultados interessantes, ok? Tem até material publicado sobre isso, tá, gente? Eu não vou lembrar onde agora, mas eu lembro de ter visto ano passado, em alguma revista, um artigo sobre isso, sobre redução de danos também. E a gente tem uma professora aqui na FENATED, não me engano, a professora Maria também, não é a nossa Maria Silva que está aqui na sala, mas se eu não me engano, é Maria também, e ela tem um curso sobre redução de danos. A Carol deu um positivo ali, é isso, né? Eu esqueci o sobrenome dela agora para dar os créditos, né? Mas é bem interessante, tá, gente? É bem interessante. É uma abordagem que vale a pena, sim, se aprofundar, entender melhor, tem dado resultados. Tá? Seguimos. Resumo e take-home message. Eu, como bom professor de inglês, às vezes coloco aí uns estrangeirismos, né? Então, nosso resumo, a comorbidade é a norma, não a exceção. Então, essa abordagem colocada aqui, gente, nessa disciplina, tá, da psicopatologia e comorbidades, ela traz essa hipótese, tá, para provocar as pessoas de que, em todos os casos de dependência química, haveria uma comorbidade que acaba levando a pessoa à dependência química, tá? Então, é nesse sentido que isso é colocado, ok? A droga muitas vezes mascara uma dor psíquica profunda, o diagnóstico exige paciência e observação clínica, o sucesso depende de tratar a pessoa como um todo e não apenas o seu vício, né? Então, esse é o grande pulo do gato aí que a gente tem que aplicar mais, né? Precisa aplicar mais isso. Tá? Desafios do diagnóstico, né? Esse aqui eu tinha lido, não, né? Não, esse aqui eu já tinha lido. Não é isso, gente, né? Eu termino com esse slide aqui do resumo, tá? Esse aqui mesmo, deixa eu conferir aqui. Aquele ali já estava repetido. Uhum. Isso mesmo, gente. Pessoal, agora abro aí para vocês qualquer observação antes da gente terminar, antes da gente fazer aqui nosso encerramento. Se tem alguma questão que vocês gostariam de colocar, o que vocês acharam desses assuntos que eu trouxe para vocês hoje? Vocês gostariam que eu voltasse algum slide, aprofundasse algo mais? Como que foi aí? Tudo certo? Marcelo deu um ok, a Brenda também. Professor, Sim, pois não. esse tema de hoje foi interessante, porque eu estava justamente com uma dúvida esses dias, quando eu estava me deparando com alguns casos, assim, alguns casos que são pessoas que usam a droga, mas têm um problema psíquico. Então, eu andei observando, lendo alguns relatórios assim, numa clínica, e eu observei que, assim, a maioria, que eu digo 90%, só um caso ou dois que eu vi que não tinha. A maioria já tinha problema psíquico antes de usar a droga. Né? Como é que eu soube disso? Porque eu estava observando que elas já tomavam algum ansiolítico, já se tratavam com psiquiatras,
né, antes de ser usuário de droga. E então, o senhor falando essas coisas hoje, aí eu percebi, fiquei aqui pensando, será que a problemática do transtorno atrai elas à droga? Será que elas, estou falando elas porque são mulheres lá, né? Uma dessas clínicas que eu vou, que eu atendo, a maioria não, todas são mulheres, né? Então, eu estava pensando, eu estava pensando nisso esses dias, será que o transtorno em si que elas têm, né, o bipolar, borderline, tem vários lá, atraiu elas à droga, já com a comorbidade, no caso que elas já tinham, né? Será que tem a ver ou não? É justamente isso que esse paralelo, né, psicopatologias, comorbidades, ela traz mesmo, ela traz exatamente essa hipótese, Márcia. Exatamente. Inclusive para casos onde, às vezes, a gente não consegue entender o porquê, né? A causa, ela não é tão aparente, né? Por exemplo, a pessoa, sei lá, sofreu violência quando criança e tal, às vezes não teve nada disso, mas a hipótese daí é o que havia que não ficou visível, né? Essa é a hipótese mesmo. Então, a regra, como colocado lá no início, né? A regra Uhum. há uma comorbidade. Às vezes a gente não consegue identificar ela de primeira. Às vezes a gente vai ter que cavocar muito, né? E não é no sentido de, como é que a gente fala? Criar cabelo em ovo. Já ouviram essa expressão? Criar cabelo em ovo? Achar coisa onde não tem, né? Uhum. Achar cabelo em ovo, acho que a gente fala, né? Achar cabelo em ovo é achar coisa onde não existe. Não é nesse sentido, é que realmente vai ter alguma coisa ali que vai justificar isso, né? Então, por isso que se entende dessa maneira, Márcia, e você está bem, você tá bem na direção aí. E claro, veja só, é importante que a gente faça essa identificação com bastante cuidado, para não rotular, né? Para não rotular. E daí a gente vai trabalhando, outra expressão também, vai comendo pelas beiradas, né? A gente vai comendo pelas beiradas, a gente vai trabalhando aquilo dali de tal forma para conseguir entender e ajudar de melhor forma a pessoa, né? Entendi. Eu estava até pensando em fazer um trabalho, um artigo nesse sentido, porque eu fiquei impressionada, porque todos os arquivos que eu mexi, só teve 2 casos que não haviam passado por um psiquiatra antes, né? O Legal. resto, tudinho, já usava medicamentos, já se tratavam com psiquiatra antes de começar a usar. Olha só, eu achei impressionante isso, ficou uma coisa que eu separei, assim, as pastas, assim, fui separando, falei, não é possível, cara. Que bom ouvir você falar isso, Márcia, porque veja só, eu tô mexendo com a ideia do núcleo de psicanálise também, né, o núcleo de pesquisa e psicanálise, e isso que você está trazendo é um dado importante para a gente tabular algumas coisas, sabe? O tabular na pesquisa científica é dar percentual, né? Por exemplo, eu tenho 100 acolhidos dentro desse espaço, e eu percebo, né, estudando os casos, 95% apresentam isso, né? Então, sabe, isso é algo muito importante. Isso é construir o saber científico, né? É fundamentar o saber científico. Então, muito bom ouvir seu interesse. Fazer a parte da estatística, né? Porque na faculdade eles ensinam até a fazer isso, né? Isso mesmo. Isso mesmo. A parte estatística, né?
É Isso mesmo. interessante, foi interessante. Eu vou pensar muito sobre isso, vou Então, vamos analisar lá, isso. vamos lá. Vamos lá, tem um diamante para ser lapidado aí, com certeza. Né? Uhum, é Muito verdade. bem, muito bom, muito bom. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, né? Muito bom revê-los, né? A Adriana colocou ali, muito bom ter aula novamente. Obrigado, Adriana Souza. Obrigado, Maércio, também pela presença, Maria Silva aí também, a Márcia também, né? Muito bom vê-los e a gente se vê continuando essa aula, né? Na sexta-feira. Tá bom, gente? Muito obrigado pela participação. Carolina também, José também, tá? Muito obrigado, gente. Né? Obrigado, Maria Silva, também, pela participação. A gente se vê em breve, gente. Um grande abraço. Obrigado, gente. Valeu, Marcelo.